não me escolhestes vós a mim. E muitas pessoas têm problema ali. Eles acham que eles eram tão inteligentes que eles escolheram para servir a Deus, que eles determinaram ser crente. Mas a Bíblia diz, olha aqui, ó: mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Sabemos que é a vontade de Deus para nós que frutifiquemos. Aqui eu quero dizer uma palavra agora para todos os irmãos, todos os afoitos, todos que correm rápido, todos que querem fazer a obra de Deus. Eu quero dar uma pequena palavra aqui. A Bíblia diz, mas não podemos fazê-lo por nossa própria força. Nós não somos capazes de frutificar, nós não somos capazes de produzir boas obras. Paulo entendeu isso, para que Deus, por intermédio do seu Espírito, capacitasse-os a serem espiritualmente produtivos. Aleluia! Este é o plano de Deus. Muitas vezes somos tão afoitos, queremos, e quando não conseguimos, largamos a arma, largamos a espingarda, né? Largamos a palavra e dissemos, não adianta, eu tento e não consigo nada. Agora te digo, lança-te nas mãos do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo moldar a tua vida. Você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo continuou orando para que eles crescessem no conhecimento sobre Deus. Ter uma revelação do Senhor e conhecer Jesus intimamente são os elementos mais importantes do nosso crescimento espiritual. O que falta para muitos cristãos é essa intimidade com Jesus, esse andar com Ele, esses momentos lá bem separado, lá no seu quartinho, onde você e o Senhor, você derrama tuas lágrimas, você chora perante o Senhor. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está respondendo tuas orações. E essa intimidade com Jesus vai fazer com que nós vamos entender o seu plano, entender o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nosso conhecimento acerca de Cristo e de sua vontade for limitado, seremos limitados no crescimento espiritual. Seremos limitados, sempre ser criança, sempre ser bajulado, sempre ser convidado. Gente, vamos fazer. Eu louvo a Deus por uma juventude ativa, uma juventude que aceitou o desafio servir ao Senhor. Uma juventude que aceitou o desafio fazer a vontade do Senhor. Eu fico maravilhado quando vejo sábado à tarde a juventude aqui trabalhando, se preparando, domingo à tarde, hoje a tarde toda, ensaiando, orando. Eu estava ali na minha sala orando, pedindo a Deus a direção do Espírito Santo para falar nesta noite para a igreja a mensagem que a igreja precisa. Não é aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo tem para a sua igreja. Assim como Paulo orou, queridos, para que os cristãos em Colossos aumentassem seu conhecimento de Deus, a igreja de hoje deve orar para que Deus dê uma nova revelação do conhecimento dEle. Se nós não nos preocupar conhecer a Deus, nós vamos viver a vida toda sem conhecer o Senhor. E se nós não conhecer Ele, será que Ele nos conhece? Se nós interessar conhecer o coração dEle, viver com Ele, ouvir a sua voz. Tem tantos hinos maravilhosos que nos deixam assim emocionado. E Ele anda comigo, fala comigo.
Tem um hino tão lindo que Ele caminha comigo, Ele está ao meu lado, mas muitas vezes só cantamos boca fora, mas o coração não é atingido. Deus quer tocar nesta noite na tua vida, querido. Deus quer fazer uma obra maravilhosa. Ele quer nos dar uma nova revelação do conhecimento dEle. Precisamos ir além do conhecimento intelectual e receber uma revelação que irá mudar nós, que vai fazer uma mudança radical. Conhecer Deus por ouvir. Jó falou, disse: eu conhecia Deus por ouvir. Eu ouvia falar dele, conhecia Ele. Mas depois da experiência com Deus, ele disse: agora meus olhos o viram, meus olhos o enxergaram. Aleluia. Ele fala dos olhos espirituais. Ele teve uma experiência tremenda, transformadora na sua vida. É isto que eu preciso, nós precisamos, para que Deus venha mudar o curso da nossa vida. Aleluia. E Paulo diz: precisamos clamar ao Senhor que Ele remova dos olhos as cataratas espirituais. Vocês sabem que quando chegamos a uma certa idade, nossos olhos enfraquecem e sobre a pupila dos olhos cresce uma catarata, uma pele fina que impede a visão. E hoje temos clínicas preparadas, clínicas muito bem planejadas, com alta tecnologia para remover a catarata. É uma intervenção do médico, e Jesus é o melhor médico. Ele quer nesta noite remover essa catarata que está impedindo a visão espiritual, o entendimento das coisas espirituais. Aquilo que nossos olhos estão enxergando, Ele vai fazer com que nossa vida seja de tal maneira tocada, seja moldada. E nossos olhos são a janela por qual nós observamos as coisas de Deus. E deixa Deus mover a tua vida, deixa Deus mover o teu coração. Aleluia. Para que nós possamos enxergar com clareza. Somente quando vemos Jesus com clareza, podemos ser transformados à sua imagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Paulo também orou para que eles fossem fortalecidos com poder. E Paulo fala desse poder, ele diz poder dunamis. Dunamis, poder tremendo. Hoje a ciência é muito desenvolvida. Eles enviaram satélites para conhecer o Sol, e mais perto possível eles mandaram esses satélites tremendo com as câmeras poderosas para medir a temperatura do Sol e para saber o que está acontecendo lá. De onde vem esse poder? Que poder é este que tão distante de nós aquece a terra e faz produzir a terra? Vocês sabem que poder é este? É o poder dunamis, que está mexendo o sol, fazendo que ele tenha um vigor, uma força que faz com que o mundo todo é beneficiado por ele. E esse poder dunamis, que é uma força poderosa, explosiva, atômica, essa força dunamis quer dizer a força atômica. Imagina, hoje nós conhecemos um pouquinho na medicina esta força, esse poder. Pessoas acometidas de câncer, esse câncer é bombardeado com dunamis. Ele é bombardeado em escala bem pequenininha, bem fraco, bem pequena, para não destruir
os tecidos daquele corpo que foi atingido pelo câncer, mas os médicos, eles projetam, eles são cientistas preparados para isto, eles projetam esta força dunamis sobre aquela ferida, aquele câncer que se projetou no corpo. Eles bombardeiam e destroem as suas células destrutivas. Meus queridos irmãos, se nós pudéssemos compreender o poder que Deus quer liberar na tua vida para destruir as forças perversivas, as forças contrárias que impedem o crescimento da obra de Deus, que impedem Deus agir no nosso meio, curar enfermos. Imagina essa força dunamis operando na tua vida. Você pondo a mão sobre o enfermo, ele for curado. Você orar por pessoas tomadas pelos espíritos imundos, e esses espíritos têm que obedecer a tua voz e sair desta vida no nome de Jesus. Deus quer operar, Ele quer manifestar a sua glória. Aleluia. Paulo, ele ora sendo fortalecidos com todo o poder de acordo da sua glória. Aleluia. Para que tenhamos perseverança, paciência, com alegria a servir a Deus. A palavra para poder se refere ao poder de Deus que opera milagres. Eu tive o privilégio, um dia liguei a televisão. Eu gosto de olhar somente esses programas construtivos que nos edificam, que nos mostram um pouco da grandeza. E um programa científico que mostrou o sol. Eu fiquei tão comovido. Eu na hora, quando eu olhei esse programa, pensei na grandeza de Deus. Aquilo que Deus colocou no sol, essa força que explode, que tem poder, quando dá aquela explosão radioativa lá em cima, isso vai tão longe, afeta até outros planetas. Essa força é tão grande que afeta outros planetas. Aleluia.